Pessoal, hoje eu estou aqui com o Renner, um grande amigo meu, Renner Batista, um jovem de apenas 28 anos. E eu fiz questão de convidá-lo para ele vir bater um papo com a gente. Eu vou fazer várias perguntas para ele, vou conversar com ele, para que vocês vejam na prática o que é possível fazer no modelo de negócio, quando a gente foca no modelo de negócio, fazer ele ampliar, ele romper um teto de faturamento e ir para um outro patamar. Então, nós vamos conhecer um pouco o Renner, vamos conhecer o negócio dele. E eu quero começar te perguntando, Renner, sobre o seu segmento. A sua formação, você é engenheiro de produção, né? De formação. Sim. Você tem outra formação também, qual é? Eu sou formado em informática para gestão de negócios também. Que é isso que te ajudou a ter seu negócio hoje, que é na área de marketing digital. Isso. Conta um pouquinho para a gente, quando que você teve a ideia de montar uma agência de marketing digital? Como nasceu isso? É até engraçado, né? Eu falo assim, eu nem pensava em ter uma agência de marketing digital. Foi simplesmente, eu saí, não estava muito contente da empresa que eu trabalhava, né? Você era funcionário na outra empresa? Eu era funcionário na outra empresa e comecei indo muito legal, assim, bem cedo e tal. E você começou lá com que idade na outra empresa? Com 19 anos. 19 anos. 19 anos. E você fazia o que nessa outra empresa? Só para a gente conhecer um pouquinho. Então, lá eu comecei dando suporte no laboratório médico, na parte de software, né? Era uma empresa de software, Era uma empresa de software. E aí, quando eu saí, eu era líder de uma equipe. Tinha pessoas, então eu fazia muito gestão de processo, acompanhar fechamento de chamado, bater meta de fechamento de chamado. E você já era formado nessa época, não? Eu formei dentro da empresa. Uma das formações eu formei dentro da empresa. A outra formação, que é engenharia de produção, eu formei quando eu já tinha aberto a minha empresa já. E, assim, o que aconteceu? Eu comecei a ver que em 2 anos ali, 2, 3 anos, eu já tinha alcançado um patamar que não tinha muito mais para onde ir. As pessoas que já estavam lá faziam 10 anos, 15 anos, tanto financeiramente, assim, já estavam mais ou menos no mesmo patamar que eu. Você via que as pessoas estavam lá dentro há anos, mas estavam estagnadas. Sim. Você não via possibilidade de crescimento? Não via ali mais dentro. Mais essa possibilidade, né? E você tinha um bom salário lá? Tinha. Tinha? Tinha. Era suficiente? Você falava, estou bem? Com 19, 20 anos eu achava que eu estava rico. Comprei carro zero, fui viajar pra Disney com a minha namorada. Que bacana. Eu achava assim, que eu tava indo muito bem, né? Mas mesmo esse bom emprego, ganhando bem, algo dentro de você não te preenchia. Algo que queria te impulsionar como empreendedor a fazer algo mais, é isso? Sim, sim. Aí eu achei que eu poderia fazer mais, que eu conseguiria mais, né? E eu falo que é engraçado que quando a gente coloca no papel, né? Eu comecei a pensar, não, eu tive uma ideia, eu vou colocar isso no mercado, eu vou vender, e logo eu vou vender para 10 pessoas, e depois vai ser 100 pessoas. E a primeira ideia já era uma agência de marketing digital, não? Qual que foi? Não, a primeira ideia era fazer um software para pequenos empresários, fazer gestão da empresa. Cadastro CRM, cadastro de cliente, relatório. Eu achava que seria bacana. A gente persistiu nessa ideia aí durante alguns meses, aí depois tentou algumas outras coisas e não dava certo. E aí, na verdade, é o que eu estava falando, assim, eu não sonhava em ter uma agência de marketing, nem trabalhar especificamente nesse segmento. A gente, conforme as coisas foram acontecendo, o próprio mercado foi direcionando a gente para esse segmento. A gente foi vendo novas oportunidades de negócio nisso, e eu comecei a me especializar cada vez mais. Tá, mas me explica o rompimento, que é importante para quem está nos ouvindo, entender a tomada de decisão. Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis que existe é você ter a tomada de decisão. Chegar para o seu patrão, você já estava com a vida boa ali, ganhando bem, e falar assim, ó, eu vou sair. Que hora que foi esse rompimento? Olha, como assim? Por exemplo, você chegou no seu patrão, pediu para sair, você já tinha a ideia da sua empresa na cabeça? Não. Como que foi? Tava muito descontente, porque assim, era muito novo e tinha muita pressão sobre mim também. E eu achei que eu poderia fazer mais. Eu falava assim, nossa, se eu conseguir, vou falar assim, eu achava que eu estava carregando a empresa. Se eu conseguir fazer isso até agora, eu consigo ir além disso, né?
E um dia eu não estava muito contente com a situação e pedi para sair. Falei, não quero mais, não tá legal para mim, não estava contente. Aí você saiu e já foi. Você já tinha um escritório, já tinha empresa? Não. Como que foi? Eu saí, fiquei 2 semanas pensando na vida, o que eu ia fazer, como que eu ia fazer. Aí até que eu tive um pouco dessa ideia da parte de software. Não saí muito decidido como que eu faria. Na verdade, assim, tem uma história até um pouco antes, né? Quando eu estava próximo de fazer 18 anos, meu pai queria muito que eu fizesse medicina, queria muito. E aí, na escola, eu peguei e fiz simulado, eu falei, cara, eu não vou passar na faculdade. Eu vou ter que fazer uns 2 anos de cursinho. E aí eu pensei assim, falei assim, mas se eu fizer 2 anos de cursinho de medicina, e aí beleza, eu passo. Aí depois eu vou fazer mais 6 anos de faculdade. Aí depois mais 4 anos ali de especialização para ganhar um salário X. Eu falei, pô, mas são 10 anos. Será que se em 10 anos eu não começar a estudar e começar a trabalhar bastante, eu não vou conseguir alcançar esse mesmo resultado? Então, assim, como eu tinha isso em mente, porque, assim, voltando até mais para trás, meu pai tem uma loja, eu ajudava ele quando eu era mais novo, então eu já tinha um pouquinho de noção de trabalho, que se eu trabalhasse eu conseguiria ter algum resultado. Então, assim, quando eu fui sair, o que eu pensei qualquer coisa que eu fizer, se eu me esforçar muito, se eu correr bastante atrás, provavelmente eu vou conseguir dar certo, né? E é claro que talvez se eu tivesse um pouco mais de experiência, se eu tivesse planejado melhor, se eu tivesse pensado mais, desenvolvido um plano de negócio, eu teria errado menos, né? Eu errei muito, bati muita cabeça, aprendi conforme eu errei mesmo, assim. Tive que errar várias vezes até começar a errar um pouco menos, né? A gente erra até hoje, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu lembro quando eu te conheci lá, você estava lá naquele escritório, uma sala lá, você tinha, não sei se era você e mais um ou você e mais 2. Eu e mais 2. Você e mais 2 trabalhando. Conta um pouquinho para eles daquele momento que a gente se conheceu para cá. O que aconteceu nos seus negócios, assim? Eu falo assim, né? Eu não sei nem se eu já te falei isso, mas quando você veio me perguntar se eu trabalhava com isso, eu sabia fazer isso, assim, eu sabia, eu tinha visto na faculdade, mas na prática eu não tinha tanta experiência, assim, né? E eu costumo dizer que se talvez eu tivesse me amedrontado ali naquele momento, falado que não, olha, não é assim. Eu primeiro tenho um ditado americano que fala que é fake until you make it, que é você fingir algo até você se tornar aquilo. E naquele momento eu me fingi de um especialista de marketing digital até eu me tornar isso, né? Porque eu fui visitar a loja do pai do Renner e do lado da loja tinha um escritório dizendo assim, marketing digital, fazemos lá sites, isso, aquilo. E eu já reconheci o pai dele como empresário também. E aí eu conversando com o pai dele, falei, mas que loja é essa aqui junto? Eu falei, do meu filho. Eu falei, eu quero falar com ele. E aí eu cheguei, minha empresa já tinha um tamanho, e eu cheguei para eles e falei assim, olha, eu quero desenvolver um novo trabalho na empresa, eu estou enxergando um momento que a gente precisa crescer, ir para um crescimento maior, e eu estou buscando um parceiro na área de marketing digital que possa ter domínio disso. Foi quando eu conheci eles. E eu queria entrar um pouquinho nisso, depois nós vamos voltar, mas só para você ter ideia de tamanho de negócio, Renner, quantos anos faz isso que a gente se conhece aí? Eu te conheci dia 26 de julho de 2013, cara. Nossa, sabe até a data. Vai fazer 6 anos. 2013. Quanto você faturava em 2013 a sua empresa? Em 2013, a gente fechou um ano com 31 mil de faturamento. 31 o ano todo? O ano todo. A gente começou em maio, junho, né? Na verdade, a empresa mesmo começou, data de fundação dela é dia 17 de abril, mas a gente demorou uns 2, 3 meses para começar a faturar. Então ela vendia 3 mil por mês? Mais ou menos. 3 mil por mês, uma empresa de 3 mil por mês. Bom, isso em 2013. Não vamos falar em 2018. Que número que a sua empresa faturou em 2018? A gente fez mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão. E o que você acha que como uma empresa pode sair de 30 mil, 6 anos depois, ou 5 anos, né? Esse ano vai para 6 anos, mas 5 anos depois, faturar R$1 milhão? O que você acha que
e foi a chave disso, assim? Não foi assim, a chave eu acho que a parte de gestão, de conhecer meus números, eu ia falar assim que não foi necessariamente nos 5 anos, igual eu te falei, né? Eu tive que aprender muito com os meus próprios erros, bater bastante cabeça. Teve a situação de eu comprar a parte da sociedade dos meus sócios. O primeiro foi de um, depois o segundo. E porque uma das coisas que eu mentorei o Renner, só cortando ele aqui um pouquinho, foi na separação da sociedade. Nós fomos tomar um café um dia, ele falou, cara, eu precisava ver, nós não estamos indo bem na sociedade, como é que eu faço para romper isso? Eu falei assim, vou falar o que eu falei já em vídeos passados. Eu falei, cara, mas quando você fez seu contrato, tinha um contrato de entrada e um contrato de saída? Com certeza não. Ele falou, não, Ira, nem sei o que é contrato de saída. Eu falei, cara, tinha que deixar combinado a saída. E eu mentoreei tanto ele quanto os sócios deles para eles fazerem um rompimento sadio, onde cada um seguisse sua vida profissional. Foi a primeira vez que eu pude mentorear o Renner e ajudar ele nesse processo aí. Sim. E, Renner, uma coisa que faz eu lembrar agora que você estava falando assim, é que eu acompanhei seu crescimento, mas você é engenheiro de produção. E os processos que eu quero que você deixe claro para o pessoal que está nos ouvindo. Você citou alguns aí, que você conheceu os números, você usa um vocabulário que é o meu, que eu uso muito isso, já falei em outros vídeos. Fala um pouquinho o que é conhecer seus números. Está relacionado ao quê, para eles entenderem? Depende muito, né? Hoje eu tenho mais de uma empresa, mas depende muito do tipo de negócio que você tem. Por exemplo, na agência especificamente, que é uma prestação de serviço, a gente tem uma previsibilidade maior, porque são contratos mensais, então a gente consegue saber qual que vai ser a média de faturamento que eu tenho para faturar para o mês inteiro, o mês que vem. Eu sei o que eu tenho de despesas também o mês inteiro, ano que vem. Eu sei o que são custos operacionais, eu sei o que são custos variáveis, eu sei o que são investimentos. Porque muitas vezes, tem até uma situação, até fiz um levantamento para a gente estar conversando hoje, de 2015. 2015 foi o ano que eu rompi com o último sócio. De 2015 para 2016 eu tive um crescimento pequeno, mas razoável. E de 2016 para 2017 eu fiquei um pouco estagnado. Mas também teve uma situação que eu precisei fazer um capital de giro e eu não conseguia enxergar, como mesmo nessa época ainda, eu não tinha muito domínio dos números, eu não conseguia enxergar meu resultado porque estava mascarado com os dividendos da empresa, com as amortizações que a gente tinha. Então, a partir do momento que eu comecei a entender mais de qual que era o número final, né, qual que era o meu resultado real da empresa, a minha empresa pude tomar decisões que me capacitaram a fazer com que a empresa pudesse crescer, ter um crescimento sadio. Eu queria até falar assim, que uma das coisas que eu orientei muito o Renner lá atrás foi que ele tinha que conhecer os números dele e a última linha. Separar, ter o budget bem definido, ter um DRE gerencial, essas coisas eu fui orientando para o Renner, e ele, por ser jovem e ágil, o Renner, tudo que eu falava, ele ia para cima e implantava. Tinha uma capacidade de implantação muito interessante. Mas um ponto que eu quero deixar claro para vocês importante foi que, conforme o Renner começou a ter resultados na última linha, conhecendo os números dele, ele começou a investir em outras empresas, como ele falou hoje. Hoje você tem quantas empresas, Renner? Hoje são 3 empresas. Ele já tem 3 empresas. Quando você fala desse faturamento que você teve em 2018, você falou só da agência. Só da agência. Fora seus outros negócios. Fora os outros negócios. Se você somar todos os seus negócios todos, qual a sua expectativa de crescimento e faturamento para 2019? Bom, se a gente continuar na nossa média de crescimento e na média de faturamento dos 3 crescendo? últimos meses é 30%. Nós vamos bater ali 1.900.000, mais ou menos. Quase 2 milhões de reais com isso. Eu quero dizer para vocês assim, nós estamos diante de um jovem de 28 anos, que nesses últimos 5 anos, vamos fazer 6 anos, fez um upgrade na carreira profissional dele. Saiu de um faturamento de 3 mil para 2 milhões de faturamento. Para que uma empresa tenha esse crescimento, ou o profissional consiga ter esse crescimento, como o Renner vem relatando aqui, ele passa por algumas coisas que eu vou perguntar para ele assim. Bom, nesses últimos 5 anos, você teve provavelmente muitos desafios. Eu queria falar de um tema que é muito atual, assim, que todo mundo fala muito sobre resiliência
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua resiliência, porque um dos seus negócios é mais fácil, porque você já tem uma receita recorrente, então você consegue ajustar seu custo para aquela receita, você fica um pouco mais tranquilo. Mas conta para eles, quando grandes contratos, você sabe que o mês que vem não vai ter esses grandes contratos, porque a pessoa sinalizou que vai interromper. Como que é isso dentro de você, a reação que o empresário tem quando sabe que o mês que vem não vai ter o faturamento? É difícil, é difícil. É bem difícil mesmo. Porque quando você perde o contrato, você perde a despesa também, não? A despesa continua. A despesa continua. E mesmo que perdesse, né, vamos supor que o seu custo seja... No caso, acho que a maior parte dos custos das empresas se é uma venda de produto, é a compra de produtos, você já comprou, você já tem a despesa. Se é o funcionário, você tem um funcionário, para você não ter mais essa despesa, você precisa fazer o desligamento. Então, assim, não é tão rápido. E é bom ou é ruim desligar alguém? É péssimo, né? Acho que tudo que a gente não quer é desligar o funcionário, realmente, na verdade, né? Acho que ninguém quer, mesmo eu com esses anos todos, a gente não quer. Olha, não é fácil, não. É muito difícil. Você tem que ter, vamos falar assim em português, claro, muito sangue frio. Já tive situações que a gente se desespera, né? Se desespera, chega em casa, não sabe o que vai fazer, não dorme à noite, não consegue comer direito. Mas a gente tem que procurar uma solução. A gente tem que ser, a própria palavra já fala, né? A gente tem que ser resiliente, entender isso, que você tendo noção dos seus números, você consegue, vamos falar assim, não se torna fácil, mas não se torna tão difícil, é um pouco mais estratégico, né? Teve, inclusive, uma situação que é bem recente, né? Falando assim até um pouco do feedback do contexto. Eu tinha acabado de descobrir que a minha esposa estava grávida. Infelizmente, a gente até perdeu essa gestação. Mas quando eu descobri, tinha uma coisa muito, muito, muito clara na minha mente, que era assim, olha, eu preciso ter outras frentes de faturamento, eu preciso não depender só disso, eu preciso ter uma diversidade maior dentro da minha carteira. E eu até brinco, eu falo assim, que hoje... Se acontecer alguma coisa, se o Facebook parar de funcionar, se não existir mais Instagram, no outro dia eu preciso começar a procurar emprego, né? E eu estava buscando alguma coisa do gênero, e eu tinha um cliente, já fazia 2 anos que essa empresa era meu cliente, eles faziam um investimento legal, só que eles não estavam tendo retorno, já fazia anos que eles não tinham retorno, não conseguiam ver resultado. E aí eu... Estavam estagnados, não cresciam. Não crescia, investindo, desenvolvendo algumas estratégias que a gente colocava. Inclusive, eu até falei para esse cliente de visitar, eu lembro que você falou que o gerente falou, olha, isso eu já faço, aquilo eu já faço. E aí... Deixa eu fazer uma pausa. Eu falo isso, até um outro vídeo eu vou falar mais sobre isso, que o Renner pediu para eu atender um cliente dele, para ele ver o que nós tínhamos feito aqui, os números que nós tínhamos alcançado no nosso negócio, que o Renner me ajudou muito a atingir muitos números que eu tenho. E quando eu fui explicar o que a gente fazia, a dona da empresa trouxe um gerente junto. E tudo que eu falava, o gerente já sabia. Então, quando eu percebo que a pessoa já sabe tudo, não está aberta para aprender, nesse momento, para mim, eu interrompo, eu tento desligar a conversa e parar. Vou te dizer o porquê. Porque quando eu conheci o Renner, eu tenho hoje vou para 53 anos de idade. O Renner tem 28. Mas quando eu vi que ele me falou que ele poderia me ajudar, eu quis aprender tudo com ele. E até hoje eu aprendo. Então, um dos grandes desafios do empreendedor ou do empresário, ele está aberto a aprender com o outro. É muito importante. E o Renner fez esse comentário, eu só quis fazer uma pausa para ele continuar falando dessa experiência que ele teve aí. E aí, alguns meses depois, esse gerente foi desligado, a dona dessa empresa pediu que eu estivesse até lá para ver o que poderia fazer, até porque senão ela encerraria o contrato com a agência, porque não estava tendo resultado, e ela queria entender melhor. E eu falei, olha, normalmente, como a gente atende clientes no Brasil inteiro, eu acabo não visitando muitas empresas, mas eu fiz uma visita para ela e eu fui entender um pouco do processo dela. E aí eu comecei a entender que o trabalho que a gente fazia acabava não sendo visto, porque não tinha um CRM para acompanhar os leads que entravam. Então, se o cliente ligava no telefone, não sabia
depois o que acontecia com essa pessoa, ninguém anotava em lugar nenhum. Então, primeiro eu fiz uma proposta para ela, pra gente... Qual que eram os números dela, só pra gente saber? Ela tinha uma média no ano de 150 mil de faturamento com um custo de 300 mil. 150 mil por mês e tinha um custo de... Então ela tomava negativo 150? Tomava negativo 150. E ela via muita oportunidade no negócio, que ela falava assim, olha, nos meses de alta procura, eu tenho um lucro legal, só que nos meses de baixo eu não consigo manter. Mês de baixo é negativo, consome tudo e tudo. mais um pouco. E aí eu falei para ela assim, olha, vamos desenvolver um projeto. E ela, só um parênteses, ela só não fechava porque provavelmente ela tinha patrimônio, tinha receita para poder bancar a empresa dela. Exato. Inclusive, eu me lembro bem do marido dela falar da mesa, olha, se isso não der certo, é a última tentativa, nós não vamos mais ficar aportando a empresa, não. É triste, são empregos, são 70 funcionários, né? São 70 funcionários que não vão ter mais emprego, mas já faz anos que a gente vem sustentando essa situação. E aí a gente começou a desenvolver, eu pedi um período para analisar, conhecer os números deles, baixei do que eu pude do software deles de informações, e eu comecei a implantar basicamente o que a gente implantou na minha empresa também, fazer uma gestão adequada dos números, ter um DRE gerencial, ter um budget para entender os custos da empresa, ver de onde estavam vindo as principais receitas, da onde que era o ROI dessas receitas. Olha, o que a gente faz no Facebook tem tal retorno, o que a gente faz em outro lugar tem tal retorno. Começar a direcionar melhor. E aí a gente começou a vender muito mais, e começou a dar muito certo, funcionou bastante. Qual foi os números em período e faturamento? De 150 foi para quanto? Fechou com uma média de faturamento de 750 mil. Mês. Então, de 150, multiplicou 5 vezes o faturamento. Sim. Pessoal, 5 vezes o faturamento. Em quantos meses? Foi para dar o pulo, foram 3 meses. Agora vamos falar, que é importante ele falar o como. Existe um método que a gente usa, que é o que eu passei para o Renner conhece isso muito bem hoje na prática, que é como fazer essa conta ao contrário, inversa, de trás para frente. E eu falo para ele, isso está muito relacionado à meta. Então, como eu falei para ele sobre resiliência, vamos falar um pouquinho sobre meta, como é hoje seus alvos, metas, porque são outro ponto importante. Ao mesmo tempo que você tem que enfrentar com resiliência situações, você tem que ir para um outro extremo, que é focar na sua meta e não abrir mão daquilo. Porque se você olhar para o problema aqui, igual você comentou, que você perdeu um grande cliente. Inclusive, eu entrei nesse assunto porque, passado 1 ano e meio, a empresa entendeu que eles já tinham implantado esse método que eu estava utilizando e que a proprietária dali em frente ela tocaria, né? E, assim, foi uma perda muito grande, que era fazer um percentual significante na minha receita, né? Até foi uma surpresa, porque pelo sucesso que a gente teve, não esperava. Porque às vezes você espera, né? Que um cliente vai ser, olha, esse cliente não está indo bem, ele vai sair. Quando a empresa vai muito bem, a gente cria laços e fica parceiro, como é o nosso caso durante muitos anos. E foi uma situação que, se fosse nos anos anteriores, eu provavelmente, não sei se provavelmente teria fechado as portas. E eu lembro que no dia que ele saiu, eu sentei com o nosso gestor financeiro, peguei o budget da empresa, peguei o nosso DRE, falei assim, olha, vai sair isso de receita e a gente tem essa receita recorrente ainda. O que a gente pode fazer? Eu olhei para minha carteira e falei assim, bom, eu tenho um cliente aqui que faz 3 anos que eu não atualizo o valor, nós vamos aumentar 20% do valor desses clientes. E foi legal que, assim, a gente conseguiu, além disso, deu um gás dentro da empresa, a gente conseguiu novos clientes naquele período, e no mês seguinte, que deveria ter sido um mês que eu teria 30% a menos de faturamento, eu tive 15% a mais de faturamento. Puxa, que bom. Então, em vez de olhar para o problema, você olhou para uma solução imediata. Isso só foi possível porque a gente tinha conhecimento dos números da empresa, né? Se eu não tivesse, eu falaria assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu consigo um cliente para repor isso da noite para o dia, né? Você ia ficar no escuro, né? Você não ia enxergar nada. Exato. E como são suas metas hoje, seus alvos, assim, como que é o dia a dia seu, nos seus negócios, tanto na agência como nos outros negócios seus? No começo do mês, na verdade no final do mês, a gente traça uma meta de faturamento, né? A gente analisa quantos dias úteis vai ter dentro desse mês.
faz uma média mensal, analisa os números dos meses anteriores, o que tem sido vendido, para a gente entender qual que é o nosso ticket, né? Para a gente poder medir qual que vai ser o esforço, não só esforço da parte nossa de trabalho, mas esforço de mídia, diversificar essa meta. Investimento de mídia. Exato, diversificar essa meta, porque, por exemplo, para a vendedora, a meta é um número de venda. Para a pessoa que coloca o cliente dentro da empresa, é uma meta que vai ser pessoas que ela liga por dia. Então, para vários papéis dentro da empresa diferentes, essa meta ela tem uma tradução diferente. E você tem uma meta mensal, mas você tem semanal e diária? Fala um pouquinho com eles como funciona. Isso, a gente tem uma meta semanal e diária, porque conforme for... eu falo que não tem como a gente mensura na medida do possível, mas tem coisas que não tem como a gente medir. Vamos pegar um exemplo. O ano passado teve greve dos caminhoneiros, isso interferiu. Se chove, por exemplo, você tem uma interferência que as pessoas elas têm um sentimento de acolhimento, elas não querem sair de casa, se elas não saem de casa, elas não compram, não vão nas empresas. E aí isso interfere na sua meta. Então o que vai acontecer? Passa 2, 3 dias você não está batendo a sua meta, é necessário fazer um reajuste daquela meta, não só do que precisa vender, mas um reajuste do que você está investindo, um reajuste das suas estratégias, se você vai ser mais agressivo, se você não precisa ser tão agressivo, né? Então, quando você faz esse acompanhamento diário, semanal, você não chega no final do mês, meu Deus, o que eu vou fazer? Você, conforme está acontecendo, você está tomando medidas para remediar essa situação. E antes de você me conhecer essa metodologia do nosso trabalho, que você aplica hoje com propriedade, você fazia isso? Não. Você tinha noção disso? Não tinha. Mas mesmo com a engenharia de produção, com tudo que você estudou? Mesmo assim. Então eu gosto de falar para vocês assim, são coisas práticas, de experiência no dia a dia. Como eu venho falando em outros vídeos, é possível você implantar alguns métodos de gestão capaz de fazer você romper uma laje ou tirar você de uma estagnação da sua empresa. Porque mesmo que o Renner fez um comentário interessante. Mesmo ano passado, que teve greve, que eu já falei em outro vídeo, greve, eleição, Copa do Mundo, foi um ano difícil o ano passado. E ele cresceu quantos por cento? 33%. Ele cresceu 33%, eu cresci 25%. Então nós estamos num franco crescimento. Eu quero agradecer o Renner e deixar aberto aí uma nova oportunidade. Agradecer pelo sucesso, a parceria aí. Tamo junto. E deixar para vocês. Esse bate-papo serve para, de repente, inspirar você que está nos ouvindo a trazer algo, de repente implantar algo no seu negócio. Não importa se você é sozinho ou se você tem vários funcionários, não importa o tamanho do seu negócio, importa que se você implantar alguns métodos de gestão que a gente costuma fazer, vai te levar a um outro patamar, com certeza. Eu queria te interromper só para falar que teve um ano específico que eu estava me sentindo bem nessa situação, estagnado, né? Falava assim, olha, entra um cliente, sai dois, entra 2 clientes, sai um, você vai para frente, vai para trás. Eu até falei para você, falei, olha, Irã, você não quer comprar a empresa? Você não quer entrar de sócio? Não aguento mais essa situação. Foi um pouco antes, foi quando você foi me ensinar essa questão de eu ter conhecimento dos números, né? Você falou assim, cara, o teu problema é fácil de resolver. Você pode fazer assim, você pode fazer assado, os números são esses, você consegue resolver isso. Sozinho. E não é porque eu sou especial, né? Se eu conseguir, eu acredito que qualquer um consegue. Tá aí uma experiência para inspirar vocês no seu dia a dia.